Amém. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Vamos meditar lá hoje. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8. Se você não trouxe a palavra de Deus, um exemplar da Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. O poder do fim é o tema da mensagem dessa noite, da reflexão da palavra nessa noite. Vamos lá. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Quero te louvar. Tua palavra é rica, ela é poderosa, meu Pai, e ela é só tua. E eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, nos abençoe, meu Pai, para compartilharmos desse conhecimento da tua palavra. Abençoe-nos de receber a tua palavra no nosso coração. E assim, meu Pai, frutificar mais para o Senhor. A tua palavra nos limpa, como disse Jesus Cristo, nosso Senhor. A tua palavra nos limpa. E é nessa noite eu te peço, limpa-nos pela tua palavra para que possamos produzir mais frutos para o Senhor. Assim eu oro, pedindo a tua bênção e a tua soberania sobre este momento também do culto, meu Pai, de pregação, de ensino da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Difícil de não concordar com isso, né? O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Parece que o texto ele é quebrado no meio e continua. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa, mas na verdade não. É uma unidade de sabedoria. O fim de uma coisa vale mais do que o começo. Logicamente, as pessoas que são pacientes para esperar o fim chegar, vivem uma vida melhor do que aqueles que são orgulhosos. E na ideia, no pensamento da palavra de Deus aqui, o orgulhoso é aquele que não espera o fim chegar. Então o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. E eu espero nessa noite, em nome de Jesus, que todos sejamos pacientes para esperar o fim das coisas chegar. Porque é só quando o fim chega que a gente pode realmente constatar que alguma coisa é boa. É interessante que o fim tem um poder extraordinário na vida de quem sabe usá-lo. Se eu consigo prever o fim de alguma coisa, eu posso começar a agir ou não em determinado momento da minha vida. Por exemplo, uma pessoa sábia, eu disse uma pessoa sábia, que está com raiva. Concorda comigo que pessoas sábias também ficam com raiva? Sim, são pessoas, são gentes, e gente fica com raiva. Mas uma pessoa sábia, quando ela está com raiva e ela consegue enxergar o fim da sua ação que ela está querendo fazer na raiva, se ela é sábia, ela já para por ali mesmo. Uma pessoa sábia, quando está com raiva, antes de abrir a boca para falar o que ela está pensando em falar, ela visualiza o fim. O que vai acontecer se eu falar isso? E ela não faz. O fim tem o poder de frear ou impulsionar as nossas ações. O homem tolo não pensa nas consequências, não pensa no fim do que ele está fazendo, por isso ele faz o que faz. Por isso ele não leva desaforo para casa. Por isso ele não se importa com o bem-estar do próximo. Ele não se importa com nada. O fim é melhor porque apenas quando o fim acontece é que eu posso aferir se alguma coisa é boa ou não. Quando falaram para Jesus, o Senhor é um bom mestre, ele falou, por que você me chama de bom? Bom é o Pai. Por quê? Porque o Pai tinha completado a obra. Jesus não tinha, ele não tinha terminado a obra no Calvário. E você só pode aferir uma obra se é boa quando ela chega no seu final. Deus fez toda a organização, toda a obra da criação e no final ele viu que era bom, quando ele terminou de fazer. Quando ele terminou o primeiro dia, ele viu que era bom. Quando ele terminou o segundo, ele viu que era bom. Ele foi terminando os dias e no final de tudo ele descansou. Por que ele descansou? Porque era bom. Apenas quando chega no final de alguma coisa é que verdadeiramente a gente pode dizer que aquilo é bom. O apóstolo Paulo diz, não julguem nada antes do tempo. No livro de 1 Coríntios capítulo 4. Até o dia que o Senhor se revelar, dizendo sobre coisas espirituais na igreja. Porque aquele dia vai mostrar a obra e a intenção do coração de cada pessoa. Até lá não dá para dizer muita coisa. A gente pode dizer até aqui como tem sido.
quantas dores na nossa vida seriam inexistentes, até agora, se a gente tivesse enxergado o fim das nossas ações antes de começar a fazê-las? Como a nossa vida seria mais fácil. E eu espero em nome de Jesus que a partir de hoje, diante dessa reflexão, a sua vida se torne mais sábia em nome de Jesus. O fim é melhor do que o começo. E é interessante que nós temos esse conhecimento dentro de nós. Geralmente nós nos interessamos sobre as últimas palavras que alguma pessoa fez, ou que alguma pessoa falou, ou as últimas linhas que alguém escreveu. Fala muito sobre ela. Deixa eu fazer um teste com você, de visualização. Pra você pensar, se você tivesse apenas uma frase para falar ou para escrever hoje, e depois dessa frase você morresse, o que você falaria? Pensa. Se hoje fosse o teu último dia de vida e você tivesse mais alguns segundos apenas, e você só tivesse o direito de falar mais uma frase, o que você falaria? Certamente nenhum de nós falaria uma piada. Ninguém diria assim, puxa, que pena, amanhã é Black Friday, eu estou morrendo antes. Ninguém. Ninguém falaria, puxa vida, queria ver meu time ser campeão antes de morrer. Não, porque isso é coisa pequena. Geralmente as últimas frases dos grandes homens vão revelar o que estava dentro do coração deles até aquele momento. Algumas frases que eu observei foram escritas como últimas frases de alguns homens que foram extraordinários. Leonardo da Vinci, a última frase dele foi: eu ofendi a Deus e a humanidade, porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Olha só. Ele perseguiu a perfeição a vida toda. No final ele diz assim, olha, eu ofendi a Deus, eu ofendi a raça humana, porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que eu poderia colocar nele. Lembra daquele personagem Sherlock Holmes? O autor, o criador daquele personagem, sabe qual foi a última frase dele no jardim da sua casa? Ele olhou para sua mulher e disse: você é maravilhosa. E morreu no jardim. Ele amava a mulher dele, com certeza. Você é maravilhosa. Colocou a mão no peito por causa da dor do infarto que ele teve. Morreu. As últimas frases mostram muita coisa sobre nós. Getúlio Vargas diz: eu saio dessa vida para entrar na história. Um homem que não suportava as pressões do seu tempo. Diz: eu estou saindo de tudo isso, mas vocês nunca vão deixar de falar de mim ao longo do tempo. Eu estou saltando para a história. Charles Chaplin foi um grande homem. Para nós da Igreja Quadrangular, um homem especial. Eu não sei se você sabe, mas o Angelus Temple, nos Estados Unidos, o altar foi projetado pelo Charles Chaplin. A Aimee o evangelizou pessoalmente. E ela gostava muito de teatros enquanto ela pregava, e ele arquitetou toda a maneira de como se faz teatro em cima do altar, como se projetava o altar, como se projetaria um altar para que fosse usado para aquele fim, para que enquanto ela estivesse pregando houvesse encenações. Sabe o que ele disse a respeito da sua própria vida nos últimos respiros de vida? Por que não em relação à morte? Afinal de contas, a minha alma pertence a ele. Ele olhou dizendo assim: gente, por que não morrer? A minha alma pertence a ele. Homens que fizeram história. Mas para nós, nessa noite, eu quero, juntamente com você, observar. Nós não podemos dizer que foram as últimas palavras faladas, mas foram as últimas escritas de 3 grandes homens da Bíblia. Primeiro deles, o apóstolo Pedro. Aquele que foi até as últimas consequências. Segundo a história da igreja, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele diz: eu não tenho a honra de ser crucificado igual Jesus, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu neguei ele. De alguma maneira aquilo ele carregou no coração dele, dizendo: eu não sou digno nem de ser crucificado igual Jesus, porque na hora que o mestre mais precisava de mim, ele não pôde contar comigo. Não que Jesus precisasse dele, mas ele preferiu que invertesse, segundo a tradição da igreja. Segunda Pedro, coloca para nós lá, Fabiana, a última frase registrada desse homem. Segunda Pedro, capítulo 3. O que esse homem que andou com Jesus tão perto, o que ele absorveu a ponto de deixar o último escrito dele, as últimas linhas escritas?
2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Está escrito lá. O Fabiano vai colocar para nós, eu quero que você leia comigo. Continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Cresçam. Os últimos relatos deixados para a história do apóstolo Pedro é cresçam. Escrevendo para a igreja, gente, avancem, cresçam, não fiquem parados, continuem a crescer. E crescer é fundamental para qualquer ser humano, não é verdade? Concorda comigo que você cresceu mais do que a sua altura hoje é maior do que quando você era bebê? Alguns crescem bastante, outros crescem pouco, mas uma coisa é verdade, todos crescem. E algo que é interessante, você que é pai, você sabe do que eu estou falando. No começo, quando vem o bebê, você tem uma preocupação. Você quer saber se ele está na estatura certa. Você leva no pediatra e ele vai medir, ele vai pesar, e ele vai dizer, está tudo bem. E aí você volta alegre para casa, só porque ele botou uma fita no teu filho e mediu ele, o tamanho dele. Significa que se está crescendo em ritmo normal, está tudo bem, está saudável. Mas e se parasse de crescer? Deus nos livre. Imagine, chega no médico, olha, seu filho não cresce. Vamos ter que fazer uma bateria de exames, porque não é normal, porque tudo tem que crescer. Por mais que alguns cresçam um pouco, chegaria do seu 1,50 m, mas tem que crescer. Cada um tem uma estatura. Cada um tem a sua, mas todos são maiores do que eram quando nasceram. No cristianismo é exatamente igual. Cada um vai chegar num patamar de desenvolvimento. Quando Jesus tocar a trombeta, quando o anjo soar a última trombeta, todo mundo vai ser aperfeiçoado de igual forma, para a glória. Até lá, concorda comigo que tem gente que está mais avançado, gente que está menos avançado, e cada um tem um teto sobre a sua cabeça. Alguns vão atingir alguma estatura, outros outras, uma velocidade mais rápida. Mas crescer é fundamental na vida. Nós gostamos disso. Nós buscamos isso. E um fato que nós já falamos muito na nossa igreja sobre crescimento é que crescer dói. Crescer dói. Porque tomar decisões dói. E arcar com as consequências das nossas decisões dói igual também. Por isso que tem gente que cresce fisicamente, mas não cresce na sua cabeça. Ele continua tomando atitudes e dizendo que foi culpa do diabo, foi culpa do anjo, foi culpa de Deus, mas nunca a culpa é dele. É imaturo, não cresceu. Dói ter que assumir que a gente erra. Fala a verdade. Sei que quando tem que pedir perdão, você fala assim, que maravilha, hoje eu vou pedir perdão porque eu errei. Nada. Você fala assim, Senhor, eu vou pedir perdão. Me ajuda, vai comigo, você ora antes. Você faz toda uma preparação e pede. Principalmente quando é para a esposa ou para o marido, né? Me perdoa. Pelo quê? Você sabe. Eu não quero mais falar sobre isso, que já está doendo demais pedir perdão aqui. Reconhecer os nossos erros dói, porque faz parte do crescimento. Encarar as críticas e as oposições da vida, gente, é coisa para gente grande, não é coisa para criança. Encarar as críticas não é para qualquer um. Criança diante de uma crítica faz o quê? Faz manha, chora, esperneia. Tem adulto que faz isso? Tem, não amadureceu ainda. Mas quem amadureceu, desenvolveu, ele vai receber as críticas, vai analisar cada uma que recebeu, vai pegar só as importantes e as outras vai jogar fora. A gente tem que desenvolver a arte de esquecer as coisas às vezes. Tem coisas que te falam que você não precisa nem ouvir nem guardar. Ser persistente e resiliente também faz parte da vida de gente que cresce. Porque criança não persiste muito tempo, não. Não persiste. Diante de um novo estímulo, a criança abandona o primeiro objetivo que ela tinha. Eu lembro muito bem na minha casa, quando a Josi vinha dar treinamento, o seminário, não é seminário, discipulado para as mulheres. Você tinha que ver na minha casa o escândalo que o Pedro fazia. Pena que eu não filmei. Ele chorava e ele ficava na parede encostado assim. A minha mãe vai para a igreja, vai me deixar sozinho com meu pai, com coisa que eu batia nele, né? E aí eu comprei um bendito de um videogame.
E um dia ele foi fazer isso, eu falei assim, a hora que a tua mãe sair, nós vamos jogar. Aí ele chegou para Josi e falou assim, mãe, tá na hora de você ir embora já, não tá? Não tá na hora de você ir já? Aí ele ficou meio chateado, porque agora acabou o discipulado, sabe? Acabou o discipulado das mulheres. Não é que eu só jogo, é que quando eu tava lá com eles, a gente fazia uma festa lá. Até um começar a perder no jogo, sempre assim. Porque outro traço da maturidade é você saber perder. Se você não sabe perder, você não cresceu ainda, são traços de maturidade. O apóstolo Pedro viveu com Jesus 3 anos e meio. Ele pastoreou, ele abençoou muita gente, ele instituiu a igreja de Jerusalém. No final da sua vida, uma das últimas coisas que ele escreveu é: a gente cresça. Porque é duro lidar com gente infantil. Não é difícil. Uma vez eu atendi um casal que estava se divorciando, isso faz mais ou menos uns 8 anos. Uma das queixas da mulher é a seguinte: pastor, meu marido só quer jogar videogame. Gente, ele não tinha traído ela, ele não tinha feito nada de grave para ela, mas ela não aguentava ver um moleque do lado dela, ela queria um homem, um marido. É difícil conviver com gente que não quer crescer. Ou gente que quer fazer piada o tempo inteiro, como se fosse criança e nada tivesse de responsabilidade na vida. Outro traço da maturidade, que implica em dor para você chegar lá, é aprender a sacrificar. A criança não sabe sacrificar. Deixar um benefício que eu posso usufruir agora para outro dia. Ele não sabe fazer isso. E às vezes a gente cresce e também não sabe fazer. A gente quer desfrutar do tudo agora, sem plantar para o futuro, sem planejar o futuro. A gente quer agora. Quer queimar etapas, quer avançar a qualquer custo. Já fez pão em casa? Quando você faz pão, você tem toda uma receita de pão para fazer, não tem? Mas tem um fator no pão que você não pode fabricar, que é o fator tempo para que a massa cresça. Não tem como você inventar um negócio que faça que o pão cresça assim que você terminou de bater a massa. E a gente às vezes esquece que com Deus existe o fator tempo. Em tudo que Ele faz e que Ele promete, existe o fator tempo no meio. E no tempo é que eu vou amadurecer. Quando Deus me coloca no tempo, fala assim, está tudo pronto. Você fala assim, Deus, está tudo pronto para eu receber. Deus fala, tá mesmo, só falta passar o tempo. Deixa, mas qual é que é o tempo? O meu tempo, não o seu. Porque criança não sabe esperar. Eu não sei se você já tentou fazer seu filho esperar alguma coisa, é complicado isso. A gente que é pai tem que se policiar para não prometer antes da hora. Eu falei para o Pedro há 1 mês atrás que a gente ia para Foz do Iguaçu. Por que eu fui fazer isso? Todo dia, é hoje. Mas você falou, você prometeu e você não foi, mas não chegou a data. Ele, como criança, não sabe mensurar tempo. Nós também temos dificuldade de mensurar tempo, o tempo de pai. O tempo que Deus olha e fala assim, está tudo certo, eu posso te dar, mas eu não vou dar. É a hora que a gente faz mãe, a gente fica bravo, a gente se irrita com Deus, a gente fala que não quer fazer mais a obra. Eu sou eu que passo por isso. Eu já passei ao longo da minha vida, eu já passei por isso. Como dizia a minha avó, dá uma raiva, você quer que a coisa aconteça. E Deus fala assim, não. Ao contrário de mim, de minha família, você, Deus não dá tanta explicação nessa hora. Porque faz parte da maturidade nossa aprender a lidar com a espera. E essa espera dói. Cresça. Podemos dizer isso? Diga assim, em 2020 é um ano para a minha vida crescer. Deus quer que você cresça. A última palavra de um grande homem escrita nesse telão aqui. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento. Ele está sendo específico, nós expandimos para todas as áreas da vida. Ele está sendo específico na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Mas Jesus andava com outra pessoa que era formidável. Não estava naquele círculo íntimo, mas observando Jesus ao longo do tempo de uma ótica diferente. O apóstolo Tiago. Não aquele que andou, Pedro, Tiago e João, não. Tiago, o irmão dele, que viu Jesus como irmão primeiro, antes de enxergá-lo como Senhor. Vamos ver o que ele deixou escrito por último? Fabiano, coloca para nós Tiago, capítulo 5,
verso 19 e verso 20. Um dos homens mais notáveis da Bíblia no Novo Testamento é esse homem, Tiago. A Bíblia diz que, os relatos históricos dizem que ele tinha várias deformidades no joelho, tamanha o tempo de oração que ele tinha. Ele era mais respeitado que o apóstolo Pedro na igreja primitiva. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Duas coisas aqui: o amor ao próximo, nós, amor um ao outro. Porque ele está falando, se alguém de nós sai, tenta puxar ele de volta. Vá atrás dele, ore por ele, tente convencê-lo que aquele caminho é errado. E ele também vai dizer também o amor às almas. Podemos colocar no mesmo saco e dizer, evangelizem. As últimas palavras que ele escreveu foram, evangelizem. Mostrem ao mundo a beleza da vida cristã e a força do seu Cristo. É isso que vocês têm que fazer. Tiago está dizendo isso. O final da sua vida, pouco tempo antes de morrer, ele deixou registrado: gente, não morram em si mesmos. Aí me dizia uma frase, a fundadora da Quadrangular: ganhe o perdido a qualquer custo. Qualquer custo. Algo muito parecido com o que está aqui, em outras palavras. Gente, faça com que o mundo conheça a beleza de Jesus. Como? Através da sua vida, da sua conduta, da maneira como você cria seus filhos, como você gerencia seus negócios, como você lida com dinheiro. E enquanto você vai caminhando pela vida, você vai mostrando às pessoas a beleza e a glória de Jesus que te salvou. Quem concorda com isso, diga graças a Deus. Olha o que Mateus vai dizer: portanto, vão e façam discípulos. Jesus diz e Mateus escreveu: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É o ide fazer discípulos. A palavra ide no grego não é ir uma vez, é enquanto você vai. Ou seja, enquanto você vive, enquanto você cria filhos, enquanto você faz negócios, faça discípulos. Mostre às pessoas como é que o cristão vive diante de diversos estímulos da vida. Diante de um mau presidente, de um mau líder. Como é que um cristão age? Como é que um cristão age diante dos seus negócios, negociando o seu dinheiro? Como é que um cristão cria seus filhos? Como é que um cristão conduz o seu casamento? Enquanto vocês vão fazendo isso, façam discípulos em todas as nações. Vida. Cristianismo não é feito dentro de quatro paredes. Cristianismo é feito de dentro de nós para fora. Provérbios fala algo muito parecido com isso, dizendo: educa a criança no caminho que deve andar. Falamos um pouquinho disso na terça-feira. Educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, enquanto você está no caminho da vida, vá mostrando para quem está perto de você como é que é grande o poder de Deus na sua vida. João foi um homem extraordinário, e eu quero ler com você as últimas palavras que ele deixou escritas. Fabiano, coloca para nós Apocalipse capítulo 22, verso 21. O que esse homem que se intitulava ele mesmo o discípulo a quem Jesus amava, um homem que encostou a cabeça no peito de Jesus na noite da ceia, aquele a quem Pedro falou: pergunta para o mestre quem traiu. Como quem dizendo: se eu perguntar ele não vai responder, mas se você perguntar ele vai falar. Apocalipse capítulo 22, verso 21. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Para João, a última frase foi essa: gente, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aquela graça que tirou a gente do império das trevas e nos trouxe para a luz, permaneça sobre a vida de vocês. Que a mesma graça que não terminou quando Jesus tirou vocês das trevas e trouxe para a luz, essa graça não termina aqui.
A graça de Jesus nos ajuda a suportar as dores da vida. A graça de Jesus nos libera a sabedoria em tempos de angústia. A graça de Jesus me mantém de pé. E eu só não caio e você, não é porque nós somos bons, é porque a graça está sobre a nossa vida. O poder de Deus, o favor imerecido me sustenta de pé. O chamado de João é a graça. Permaneçam agradecidos a Deus o tempo todo. Gente, quem recebe um favor que não pode pagar, a única coisa que se requer dele é gratidão e que ele vive e desfrute daquilo. Quando você, por exemplo, você vai e paga uma mensalidade cara para o seu filho estudar. Seu filho recebeu aquilo gratuitamente de você. Foi graça que você derramou sobre ele. Porque a Bíblia não diz que você é obrigado a pagar um colégio particular para o seu filho. Amém? Você pagou o colégio para ele caro. Foi favor sobre a vida dele. O que você espera dele? Que ele estude. Desfruta do colégio, desfruta do professor, desfruta dos livros que você tem e tire boas notas. Mostre isso. Mostre. É a mesma coisa que Jesus fez. Gente, já salvei vocês, já dei a graça, agora vivam. Desfrutem da graça e correspondam. De maneira que meu nome seja glorificado. Essa foi hoje uma frase de João. Pedro fala, gente, cresça. Tiago diz, evangelizem. João diz, lembra da graça. E Jesus? Jesus fala até hoje. Mas na Bíblia existem 2 escritos finais dele. Um ele falou para todos os seus discípulos. Não cabe a vocês discutir sobre tempos e estações, mas busquem o poder do Espírito Santo. E recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Ele falou a última palavra dele e foi assunto ao céu. Ele diz, gente, olha, psicologia não vai resolver muita coisa. Filosofia, mas o poder do Espírito vocês precisam. O poder do Espírito para fazer. Talvez justamente para fazer o que esses homens falaram. Para viver a graça. E não abandoná-la. Para evangelizar. Contexto imediato de Atos capítulo 1. O de crescer. Mediante o poder do Espírito Santo. Mas Jesus tinha um negócio com João que era espetacular. E ele falou um negócio só para João. Que João deixou escrito, graças a Deus. A última frase de Jesus, dita particularmente para João, foi: eu venho em breve. Um dos últimos versículos de Apocalipse, ele diz, eu estou voltando, viu, João? As coisas podem piorar muito, mas nunca esqueça, João. Nunca esqueça, Tiago. Nunca esqueça, Jardim Virgínia. Eu estou voltando. Ele ainda está soberanamente reinando, meu irmão. Sabe quando a gente passa por dificuldades da vida que a nossa capacidade não consegue resolver? Você já passou por esse momento? O momento que você olha para os diplomas que você conquistou ao longo da sua vida e você diz, isso aqui não me ajuda a resolver esse problema. Para onde que a gente vai? Para aquele que disse, eu já vou voltar. E por mais que a barra esteja pesada, que esteja complicado, fique tranquilo. Eu estou preparando uma casa para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu vou voltar. Sabe, vai ser lindo quando a gente encontrar Jesus, gente. Eu fico pensando assim que quando a gente encontrar Jesus, a gente vai entender verdadeiramente a frase, está tudo bem. Quando Ele olhar para nós, e a gente vai olhar para Ele, a gente vai entender perfeitamente o que significa isso. Está tudo bem. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de mim. Ele olha para João como num último momento, assim dizendo, agora eu vou encerrar toda a revelação da Escritura nisso, João. Anota aí. Eis que cedo venho. Jesus está voltando. Feche seus olhos nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Bendita é a nossa esperança. Nossa religião não é em vão.
Por mais que passemos por momentos de lutas e possamos perguntar: Deus, aonde o Senhor está? Ele diz: cedo venho. Há uma casa para você, preparada pelas mãos de Jesus. Ele disse: eu vou preparar lugar. E quando estiver terminado, voltarei e buscarei vocês, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Ele não terminou a obra e disse um dane-se para nós e foi para o céu. Não! Ele está velando por isso. Mais do que nós, Ele está velando todos os dias, aguardando o momento que o Pai vai olhar para Ele e dizer: agora vai. E o anjo vai soar a última trombeta, e Jesus vai aparecer nos ares, no meio das nuvens, e nós seremos arrebatados. Primeiro aqueles que dormem no Senhor serão arrebatados, sairão dos túmulos. Depois nós, como num piscar de olhos, seremos transformados e subiremos a Ele. E lá em cima Ele nos levará para um grande banquete. A mesa estará pronta, a boda do Cordeiro. Ele vai tomar o produto da videira que Ele disse que não tomaria mais, o suco da uva. E Ele vai ceiar conosco. Ele disse: façam isso até que eu venha, porque quando Ele vier, Ele vai fazer isso conosco. Um último ato de ceia, Ele vai servir o teu copo. E aí você vai se lembrar de todas as vezes que você perguntou aonde Deus estava. E você vai perceber que Ele esteve com você em toda a tua jornada terrena, cuidando de você para te levar para a glória com Ele, porque Ele te ama demais. Você é pai, você é mãe, como eu sou pai. Você deixa teu filho na escola, mas vai passando o tempo, vai dando uma saudade dele. Você quer pegar ele de volta e trazer para casa. E se você pudesse, você pegaria às vezes antes e levaria embora, mesmo que ele tenha feito birra antes de ir para a escola, porque o pai quer ficar perto do filho. Deus está dentro de nós, mas ainda para Ele não é suficiente. Ele quer arrebatar a gente desse lugar e quer nos levar para a morada dele eterna, com um corpo novo, para que a gente possa olhar no fundo dos olhos dele e Ele olhar para nós e dizer: tá tudo bem, tá tudo bem. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não vai haver mais ranger de dentes. Acabou, acabou. A primeira ordem não existe mais, o mar não existe mais. Acabou. É novos céus, novas terras. É tudo novo, para um povo novo, para adorar um Deus que nós vamos ver face a face. E lá na Nova Jerusalém vai ter a árvore da vida, aquela que Deus arrancou da terra. Estava no Éden, Ele levou para cima. Está escrito no livro de Apocalipse: Ele dará 12 frutas por ano, e as folhas da árvore vai curar as dores das nações. Deus desejou. Toda vez que Deus lá na glória olha para a árvore da vida, Ele pensa: um dia eu vou curar o Tiago, eu vou curar o Anderson, eu vou curar o Sérgio, eu vou curar todos eles de todas as dores que eles sofreram na vida deles. Eles vão morar comigo, eles vão andar nas ruas de ouro, eles serão totalmente meus, eles não vão precisar trabalhar para comer, eles serão meus o tempo todo, eternamente meus. E isso Ele fala para todos nós que somos crentes. Deus sonha com esse dia, meu irmão. Fique de pé, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Não é que Deus vai deixar toda a solução da tua vida para a eternidade, não. Mas a solução final de todos os nossos problemas estará com Ele na eternidade, se nós permanecermos firmes. Mas pastor, enquanto a eternidade não chega, cresçam, evangelizem e se firmem na graça, porque Ele encerra dizendo: eis que logo venho. Vamos orar? Quem sabe você está perdendo as esperanças de um Deus que pode salvar a tua alma, pode te salvar de alguns problemas emergenciais. Isso não é nada para Deus. Esses problemas emergenciais nossos aqui da terra
é fichinha para Ele. Ele pode resolver em qualquer momento. Ele já nos salvou do inferno, que foi o maior milagre que Ele fez na nossa vida. Quanto mais o resto Ele pode fazer por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho nos negará qualquer outra coisa, diz o apóstolo Paulo. Não negará. Ele não vai negar. Ele já te salvou. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer nessa noite pela bendita esperança que o Senhor nos dá. O fim é melhor do que o começo. E nós queremos no fim, meu Pai, estar com o Senhor na Nova Jerusalém. Porque lá é melhor do que aqui, meu Pai. Lá o fim é melhor do que o começo. Nós queremos em nome de Jesus te glorificar, meu Pai. E pedir que a bendita esperança da eternidade entre mais profundo no nosso coração. Domine os nossos pensamentos e sentimentos. E faça com que as nossas ações mudem. Em nome de Jesus, nos ajude a crescer, como diz o apóstolo Pedro. Nos ajude a crescer enquanto esse dia não chega. O dia final do arrebatamento da igreja. Faz-nos crescer, meu Pai, em todas as áreas, na graça, no conhecimento, mas também como pais, mães, na família, como homens de Deus. Meu Pai, nos ajude a evangelizar, porque o tempo está chegando ao fim. Nos abençoe a cumprir, meu Pai, esse evangelismo mundial que precisamos, começando pela nossa própria casa, pelo bairro que frequentamos, pelos clientes que negociamos. Abençoe-nos, meu Pai, de viver a graça do Senhor de uma forma leve, sem carranca, sem um rosto carrancudo, um coração pesado. Pelo contrário, viver a graça, a liberdade de Cristo que Ele nos deu. E nos ajude a ter firme em nós a esperança do Teu retorno, Jesus. Nós queremos morar contigo eternamente. O carro que o Senhor nos deu é bom, a casa que o Senhor nos deu aqui é boa, a saúde que o Senhor nos deu é maravilhosa, mas nada disso supera o que nós vamos viver aí, meu Pai. Nós entendemos isso, nós queremos viver contigo eternamente. Abençoa cada irmão dessa casa de geração agora, meu Pai, que precisa de um toque emergencial do Senhor, seja no corpo, seja na família, meu Pai, seja nas finanças, em nome de Jesus, seja no casamento. Pai, entra com providência nas áreas que há necessidades nessa noite. Cura, transforma, restaura essa casa, essa família, restaura a esperança, a fé, meu Pai, de que o Senhor vai mover. Em nome de Jesus, meu Pai, abra o nosso entendimento para entender a Tua palavra de maneira mais profunda. Inclina o nosso coração a amá-lo mais ainda. Inclina o nosso coração a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe, aplauda o nome dEle em nome de Jesus. Aleluia.